Olá, meu querido e precioso, eu quero entrar na sua casa nesta noite apaixonada, nesta noite apaixonante, nesta noite de amores e declarar o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Falar neste dia 12 de junho, dia dos namorados, dia onde todas as pessoas correm às floriculturas para comprar flores, correm às lojas para comprarem presentes, para comprarem chocolates, para ter ali aquele momento especial com as pessoas que se amam. E eu não poderia deixar de entregar uma palavra de Deus para você neste momento. E eu quero trazer uma citação em cima da nossa temática de hoje, falando de amor. É a noite de amor, então vamos falar sobre amor. Eu não poderia deixar de lado a citação do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, diz assim: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando? Se vocês amarem uns aos outros. Aqui está a referência de um cristão. Aqui está a referência de alguém que faz parte do discipulado de Jesus. Quando a gente fala de amor, amar o diferente de nós, este é o papel do cristão. Martin Luther King, ele trouxe uma frase bem interessante, eu gostaria de citá-la logo na nossa introdução, dizendo assim, que o ódio, ele paralisa a vida, o amor a libera. O ódio, ele confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio, ele escurece a vida, o amor ilumina. Que a sua casa seja iluminada nesta noite, que o seu relacionamento seja iluminado nesta noite, que o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, que toda a sua casa hoje seja iluminada por este amor que vem de Deus. Amar não é uma questão de sentir, e sim de obedecer. Amar é um mandamento, é uma decisão nossa, do nosso coração, em fazer alguma coisa em prol de outras pessoas. Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, diz assim: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui são palavras proféticas para os últimos dias. Que o amor de muitos esfriará. Quando a gente pensa que o amor pode esfriar, como ele pode esfriar? O contrário do amor, o que é? O ódio. Então, quando eu permito, quando eu dou espaço no meu coração para o ódio, o amor fica de lado. Quando eu tomo a decisão de não amar, eu estou permitindo que o ódio reine dentro de mim. Então, se o amor vai esfriar, consequentemente, nós vamos ver uma geração aí tomada pelo ódio, uma geração toda coberta, uma geração transformada, uma geração tomada pelo ódio. Qual a nossa função como cristão? Amar aquele que nos odeia. Amar o que me ama, não faço nada. O próprio Jesus disse isso, mas o nosso papel como cristão é amar justamente aquele que nos odeia. Quando a gente reconhece os obstáculos que paralisam o amor, eu vou trazer aqui algumas citações bem interessantes. Quais são eles? Esses obstáculos que podem paralisar o amor. O individualismo. Quando na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim o texto: Nada façam por ambição egoísta, nada, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O texto está bem claro, nada façam por ambição egoísta. E Paulo está dizendo a essas pessoas da igreja aos Filipenses, da igreja em Filipe, dizendo que não traga para si o individualismo, não traga para si o egoísmo, porque isso é contrário ao amor. Ele está falando para uma igreja que deveria expressar amor, uma igreja que deveria ser a reprodução de Jesus Cristo neste amor.
O individualismo, ele é uma característica doentia da personalidade, onde ela se encontra ancorada na incapacidade de aprender com outras pessoas. E eu pergunto, nós não aprendemos com os outros? Nunca podemos deixar de colocar no nosso coração, nunca podemos permitir que o nosso coração reine o egoísmo, porque nós sempre estaremos precisando uns dos outros. Nós sempre aprendemos uns com os outros. Queridos, quando nós pensamos nessa possibilidade, nós temos que olhar para o outro nessa expectativa de que ele é importante para mim, de que eu posso aprender com ele, de que eu posso caminhar com ele. Então, quando eu trago para a minha vida aqui, desse quesito do individualismo, eu estou trazendo para mim um papel contrário ao cristianismo, que é o egoísmo. Então, evite o egoísmo, evite o individualismo. A individualidade, por sua vez, ela está ancorada na segurança, na determinação e na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Mas, infelizmente, nós desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a individualidade. Então, rejeite em nome de Jesus esse obstáculo que vai paralisar o amor no seu dia a dia, que é o individualismo. Outra coisa que é um obstáculo para o amor é a falta de aceitação. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Se Jesus nos aceitou, é porque nós estávamos numa condição, humanamente falando, de não sermos aceitos. Mas Jesus foi lá, mesmo sem merecermos, mesmo quando não merecíamos, ele foi lá e estendeu o seu amor para nós, quando fazíamos tudo que era contrário, que andava nas paixões deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, nós andávamos conforme o desejo da nossa carne, mas a Bíblia disse que ele nos amou, mesmo quando nós não merecíamos. Quando nós pensamos na falta de aceitação, tudo isso está ligado ao velho homem. Desde a queda, essa é a busca do homem de ser aceito. Porque todos nós temos necessidade de sermos amados, de sermos aceitos, de sermos compreendidos. E quando nós pensamos no ambiente da nossa família, que alguém dentro da nossa casa nos rejeita, que coisa triste. Avalie o seu coração. Todos temos necessidade de sermos aceitos, todos nós. Todos nós. Como é que está o seu comportamento dentro da sua casa no quesito da aceitação e da rejeição? A sua esposa se sente aceita ou ela se sente rejeitada? Será? Você já fez essa pergunta para ela? O seu marido, ele se sente preenchido por você? Ele se sente aceito por você? Os seus filhos são amados de tal maneira que eles são preenchidos por esse sentimento, pelo amor que você tem colocado dentro do coração deles a cada novo dia? Aceitar, este verbo neste texto significa tomar pela mão, é receber em casa, é conceder acesso ao coração, é acolher em amizade. Eu quero trazer essa palavra para você, para essa família. Abra a porta da sua casa, mas abra a porta da sua casa aceitando cada pessoa que faz parte da sua família. Cada pessoa que faz parte aí, que é um ente querido seu. Aceite, por mais que neste tempo ele tenha feito algo contrário, algo que tenha te decepcionado, algo que tenha te frustrado. Você e eu fomos aceitos por Jesus e nós só fazíamos o que era contrário. E lembre-se, você é cristão. E qual é o papel do cristão? É justamente este: amar aquele que me rejeita, amar aquele que me odeia. Então, avalie hoje, nesta noite, na sua casa, a falta de aceitação. Isso paralisa, isso impossibilita que o amor seja ali visto, que o amor reine dentro da sua casa. A outra coisa que não pode existir dentro da nossa casa, se nós queremos ver um ambiente apaixonado ou apaixonante,
se nós queremos ver um ambiente permeado de amor, se nós queremos ver um ambiente ali que fala de amor, jamais permita julgamento dentro de casa. Mateus, no capítulo 7, versículo 4, diz assim: como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando ainda há uma viga no seu? Jesus está trazendo para a gente aqui algo interessante, que julgar o outro é não enxergar a verdade de cada um. Como eu posso me colocar na posição de julgar alguém se eu não sou juiz? Deus é o juiz. Entrega a Deus o que precisa ser entregue. E não coloque palavras suas, não coloque pensamentos seus. Queridos, nós vivemos relações nas quais julgamos e somos muito julgados. Eu penso que são ações pouco inteligentes, e isso por vários motivos. Não é admissível julgar alguém, isso é algo abstrato, é uma abstração. Cada pessoa, ela vê o mundo a partir do seu ângulo, a partir da sua lente. É como se cada um de nós tivesse ali um óculos que impusesse essas lentes para toda a relação existente. Queridos, do meu ângulo, se eu coloco esses óculos aqui, do meu ângulo, cada percepção é sempre a minha interpretação. E mesmo que eu me esforce para compartilhá-la, sempre será a partir da minha narrativa. O outro nunca terá acesso às minhas próprias lentes. Na melhor das intenções, ele pode se esforçar para imaginar como seria. Mas aí, esta imaginação só será possibilitada pelo repertório das lentes da outra pessoa. Querido, quem julga sempre erra. Porque o meu julgamento será a partir da minha ótica, será a partir da minha crença. Evite os julgamentos dentro da sua casa. Evite o julgamento dentro do seu ambiente familiar. Isso só provoca dissensões, isso só vai provocar atritos. A outra coisa que impede, que bloqueia, que isola a parede para o amor penetrar é a mágoa. Como é que está a sua família? Como estão todos dentro da sua casa? Como estão os sentimentos? Aquele entrave, aquela situação, por pequena que seja, aquela raposinha que se levantou ali, aquele probleminha que se levantou ali, foi resolvido? Você permitiu que o sol se pusesse sobre a sua ira? E ao se pôr o sol, uma mágoa entrou no seu coração? Olha o que esse texto de Hebreus, eu gostei dessa versão, Hebreus 12, no versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O texto está dizendo para a gente que a mágoa, ela é um bloqueio. O texto está dizendo, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você pode se excluir da graça de Deus permitindo que a mágoa entre no seu coração. Resolva, sente, converse, não se ponha o sol sobre a sua ira. A Bíblia diz que se eu permito que o sol se ponha sobre a minha ira, eu estou dando lugar para o inimigo. Efésios fala sobre isso, eu estou dando lugar ao diabo. A mágoa, ela sempre vai bloquear o fluir da graça de Deus, vai impedir você de se relacionar com Deus. E ao impedir que esse relacionamento aconteça, como é que eu posso amar que se eu não tenho relacionamento com aquele que é amor? Deus é amor. Querido, a mágoa, ela cria lixos que prejudicam o bom fluir dos rios, dos favores divinos sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se eu digo que ela cria lixos dentro de mim, entulhos que impedem, que prejudicam ali o fluir de Deus, o fluir do rio de Deus na minha vida, ela acaba obstruindo o canal deste amor de Deus fluir ao encontro dos homens. Perdoe, supere nesta noite apaixonante tudo que paralisa a sua vocação para amar. Perdoe. Eu quero rapidinho trazer uma palavra, porque sei que essa é uma noite especial para você, para sua casa, mas eu quero falar da prática diária de amor.
Quando eu falo prática diária, é algo que eu posso desenvolver todos os dias, em todos os momentos. Número 1, para que o amor invada a sua vida diariamente, feche o seu coração para todo e qualquer tipo de egoísmo. Eu repito, feche o seu coração para o egoísmo. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 14, Mateus capítulo 14, versículo 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Queridos, que esta compaixão, o que é a compaixão? Senão o ingrediente atrelado a quem ama. Só tem compaixão quem ama. Nós precisamos desenvolver a compaixão todos os dias da nossa vida. E a maneira que eu tenho de exalar, a maneira que eu tenho de expressar a compaixão é vencer o egoísmo, é bloquear o meu coração de chegar ao egoísmo, de pensar somente em mim. O amor não será plenamente desenvolvido se não houver compaixão e altruísmo. Todos temos em nós respostas práticas para a transformação da vida de pessoas. Mas isso apenas será ativado a partir do momento que a compaixão e altruísmo se tornarem uma realidade bem próxima das nossas vidas. A maneira que eu tenho de ajudar as pessoas é vencendo o egoísmo. A maneira que eu tenho de externar, de ser um leito através do qual o rio de Deus, o rio do amor de Deus, flua ao encontro das pessoas, é vencendo o egoísmo. É não permitindo que ele bloqueie as ações de Deus na minha vida. Que eu me compadeça. Pare, analise a sua vida. Será que dentro da sua casa, mesmo dentro da família, existe egoísmo entre vocês? Alguém que só pensa nele? Vai comprar alguma coisa, só pensa nele? Vai comprar algo e ali no seu pensamento ele só pensa em fazer aquilo que para o seu bem-estar, para o seu prazer? Queridos, já aconteceram algumas situações e a gente vive isso muito dentro do nosso relacionamento de pais e filhos. Quando um filho faz uma coisa ali pra gente que não agrada e que você fica chateado, às vezes eu vou ao supermercado e compro e eu paro e penso, não vou comprar isso para minha filha, porque ela fez algo hoje que eu não gostei. E eu passo por aquilo que eu sei que ela gosta, passo por aquele caminho, lá na frente eu volto e digo, não, eu não vou agir assim, eu não consigo, eu amo. Aí eu volto lá e compro, porque é você entender que se você se fecha para o egoísmo, que se você só pensa em você, você vai acabar sozinho. O amor, ele nos ministra. O amor, ele é contrário à solidão. O amor, ele não é egoísta. A vida, ela ganha uma significância maior quando decidimos olhar para o mundo que nos cerca. Quando eu olho para as pessoas que estão à minha volta, principalmente na minha casa, quando eu olho para as pessoas que estão do meu lado e vejo como eu posso ajudá-las, o que elas estão precisando, é a maneira que eu tenho. Vença o egoísmo, se compadecendo das pessoas, sendo o canal de Deus para ministrar a compaixão como Jesus fez neste mundo para tantas pessoas. A outra maneira é ser extremamente gentil. Hebreus, no capítulo 13, versículo número 1, diz assim: seja constante o amor fraternal. Constante, ou seja, não falte. Que ele seja abundante. Que quanto mais, é tão interessante as coisas que Deus planta dentro de nós, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente derrama na vida das pessoas, mais a gente tem. Seja extremamente gentil. Quanto mais gentil você for, mais você ganha. Mas como eu posso ser gentil? Não brigue por coisas insignificantes. Quantas pessoas perdem noites apaixonantes, perdem oportunidades. Eu conheço pessoas que deixaram de participar da ceia do Senhor por causa de uma briguinha insignificante com seu marido. Vale a pena?
Isso vale a pena? Eu perder toda uma noite por causa daquilo tão insignificante? Então não brigue por coisas insignificantes. Outra maneira de agir com gentileza, peça por favor sempre. Às vezes a gente se acostuma no nosso relacionamento familiar que a gente nem mais pede por favor. Por favor, você poderia pegar ali um copo d'água para mim? Por favor. Ou às vezes usamos como pais, né? Usamos daquela expressão de autoritarismo, dizer, traz um copo d'água para mim, por favor. Bota aqui a comida no meu prato. Isso aí não é amor. A gentileza, ela vai abrir espaço para você receber ainda muito mais. Então peça, por favor, sempre. Presenteie. Isso é ser gentil, isso é usar de gentileza. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faça o seu presente. Escreva um papel, coloque uma declaração no papel, compre um chocolate, nem que seja um serenata de amor, uma barrinha de chocolate, faça alguma coisa, presenteie sempre. Não espere datas especiais, surpreenda as pessoas em amor, a todos. A sua casa, a sua família, como é que você tem feito? Às vezes tem pessoas que só querem receber, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Presenteie, não brigue por coisas insignificantes, peça por favor sempre, diga obrigado. Mesmo que você seja pai, mesmo que você seja mãe, agradeça o seu filho. E você, filho, agradeça os seus pais. A outra coisa, fale palavras de afirmação. Palavras de afirmação sempre coloca aquela pessoa para frente. A outra maneira de aplicar a gentileza, de ser gentil, promova as outras pessoas. Crie espaço para que ela cresça. Crie oportunidade para que ela avance. A outra coisa, ouça melhor o seu cônjuge. Quantos casais têm dificuldade de ouvir um ao outro? Pare um pouco. Às vezes você está falando demais. Às vezes você está executando coisas demais e não tem tempo para parar, não tem tempo para ouvir o cônjuge, para ouvir o filho, para ouvir o pai. Seja gentil, a gentileza não está, a sabedoria não está no falar demais, mas a sabedoria está no saber ouvir. E às vezes o nosso maior aprendizado se dá pelo ouvir. A outra coisa que mostra gentileza, sorria mais. Faça uma avaliação. Você é aquele pai carrancudo, você é aquela mãe carrancuda, você é aquele filho ali carrancudo, sorria mais. Esteja no ambiente da sua família como alguém que está ali disposto a criar uma nova atmosfera. Sorria mais, acorde sorrindo. Passe o dia sorrindo. Aí você diz, pastor, eu não vou ter problema, não vou ter momentos de dificuldade. Vamos ter. Eu não vou estar dizendo para você que você vai estar sorrindo sempre, porque não temos condição de fazer isso, nós não conseguimos. O cristão carrancudo, você sabia que ele prejudica a divulgação do amor de Cristo? Quando você imagina, você é aquele carrancudo que está sempre com aquela cara fechada. As pessoas olham para você. Aí quando fica sabendo que você é crente, que você é um cristão, aí vai dizer, você, com aquela cara azeda, essa mulher azeda, não merece nada, eu não vou fazer nada para ela, ela é ingrata. Esse homem carrancudo é ingrato, eu faço as coisas, eu organizo a mesa, coloco a mesa toda bonita e ele não me agradece. Ei, essa é uma noite especial, muda isso, muda essa cara. Faça as suas obrigações com leveza de espírito. Para de reclamar. Ai, que cansaço. Ai, meu Deus, essas tarefas são muitas tarefas. Eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo coisas demais. Faça as coisas com leveza, com gratidão. Seja gentil. Perceba essa afirmação que eu quero dizer para você desse pensador. Olha o que ele diz. A gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil, não é suficientemente humano. Ou seja, o que é humano se dá à gentileza. Aquilo que é desumano não aplica à gentileza. Forte isso, né? Mas a outra coisa que eu queria deixar para você é valorize as pessoas.
Falar de amor é valorizar as pessoas. Quando eu valorizo as pessoas, eu estou aplicando amor naquele tempo que eu estou dando para ela, naquelas palavras que eu estou falando para ela. Romanos, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se honra, honra. Eu queria fazer uma pergunta para você aí na sua casa. Qual foi o dia que você foi honrado dentro da sua família? Ou qual foi o dia que você honrou alguém dentro da sua família? Você esperou aquela data especial? Ou talvez nem naquela data especial? Essa é a minha pergunta para você. Se isso não aconteceu, faça isso nesta noite. Mude a rota nesta noite. Faça diferente nesta noite. Olha o que esse pensador diz. Que no tabuleiro da vida, cada peça tem a sua importância. Qualquer que seja a função que uma pessoa exerce, ela deve ser prestigiada. Qualquer. Em casa nós temos uma pessoa que trabalha conosco. Eu a amo de uma maneira fantástica. Às vezes quando eu estou sozinho, que eu vou tomar um café, que ela está na cozinha, sento lá na cozinha e tomo um café com ela. De vez em quando estou ali honrando a vida dela, dando alguma coisa, presenteando com alguma coisa. Por quê? Porque ela está sempre me servindo. Então, quando você pensa que as pessoas que estão à sua volta, dentro da sua casa, elas precisam ser valorizadas, ela tem o seu valor. Reconhecer a importância das pessoas à sua volta só enriquecerá a sua vida. Seja um eterno aprendiz, que grande parte dos segredos para uma boa vida vem com o aprendizado pelas pessoas que nos cercam. Sempre. O aprendiz, ele sempre terá portas abertas. Pense nisso. O aprendiz sempre terá portas abertas. Então valorize as pessoas. Valorize. Há um princípio espiritual que, ao valorizar alguém, eu recebo o que de melhor existe na vida daquela pessoa. Olha que fantástico. Quando eu honro alguém, eu estou demonstrando que reconheço que Deus depositou coisas incríveis na vida de determinada pessoa. Com isso eu recebo o prêmio por reconhecer nas pessoas as boas obras de Deus. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 41, diz assim, que quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Ou seja, você nunca ficará sem ser recompensado o fato de você aplicar valor na vida de alguém. Pode ter certeza disso. Uma hora você será honrado quando você der honra a quem merece honra. Honre as pessoas. Marido, honre a sua esposa. Esposa, honre o seu marido nesta noite. Filhos, honrem os seus pais nesta noite. Prepare o ambiente desta noite para os seus pais. Se você olha para eles, pais, honrem os seus filhos também. Essa é uma oportunidade. Vamos aplicar amor, vamos viver amor nesta noite. A outra coisa, outro princípio que eu quero deixar para você, seja sincero em seus relacionamentos. Não maqueie nada. Seja sincera. O móvel, antigamente, essa expressão sinceridade significa sincera. Porque os móveis, antigamente, que tinham alguns buracos, o que eles faziam? Eles faziam ali um pozinho com cera e tampava aquele buraco e ali lixava aquele móvel e enganava-se dizendo que aquele móvel era perfeito. Então, quando o móvel era considerado sincero, era um móvel sem cera, um móvel que não era fake, um móvel que era perfeito, que não tinha nenhum probleminha. No texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: o amor deve ser sincero. Então não maqueie nada. Não seja fake no seu relacionamento. O amor deve ser sincero, diz o apóstolo Paulo. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Então eu posso fazer ali uma escolha. Ou eu vou me apegar ao mal, ou eu vou me apegar ao bem. É uma decisão minha, é uma escolha minha. E quando eu digo ser sincero no relacionamento,
O amor nunca será pleno se primeiro ele não for sincero. Quantos casais passam uma vida juntos e não se abrem para a sinceridade nos seus relacionamentos sexuais? Às vezes o casal se abre num consultório de terapia e não tem a coragem de ser sincero um com o outro, em agradar um ao outro, de ser sincero falando ali o que está no coração dos seus sentimentos. Ser sincero, querida, agora preste atenção, tem muita gente que confunde sinceridade. Ser sincero é ser alguém sem cera, sem máscaras ou duas caras. Há uma grande diferença entre sinceridade e desrespeito. E tem muita gente que diz ser sincero, fala o que quer, mas é desrespeitoso. Quem ama diz a verdade, mas uma verdade bendita e não maldita. Uma verdade em amor. Uma verdade que você tem prazer em ouvir. Uma verdade que você caminha com ela tendo a certeza de que aquilo ali vai colaborar, vai ajudar para a sua vida. Entenda isso. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, dos versículos 9 a 11, ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Uma das marcas de um amor genuíno é o silêncio. Qual pessoa está perto de você com o qual será necessário ter uma conversa super sincera? Diga a verdade, mas diga em amor. Mas diga em amor. Geralmente se respeita mais quem se compromete com a verdade. A pessoa pode naquela hora até não gostar, mas no momento em que ela tiver a oportunidade de enfrentar ali um embate em cima daquela situação que você foi sincero, ela vai te procurar para dizer: você tinha razão. Outra coisa que eu gostaria de deixar para você nesta noite: compartilhe dentro da sua casa e por onde você for do amor de Deus. Como estamos falando de casais, como hoje Dia dos Namorados, como hoje estamos falando em família, eu quero dizer para você: não tem condição do seu casamento dar certo. Não tem condição da sua família ser íntegra, se sustentar neste mundo que estamos vivendo, se Deus não estiver no controle dela. Eu não estou dizendo Deus está aqui, mas Ele não é consultado por mim, Ele não nos direciona, Ele não fala comigo, Ele não ministra na minha vida, Ele não me orienta, Ele não julga a minha causa. Isso não é Deus. O que Deus quer fazer dentro do nosso relacionamento conjugal, o que Deus quer fazer dentro da nossa família, é trazer para nós os seus princípios, é trazer para nós os seus valores. Aqui tem uma carta de amor de Deus para a família. Você já parou para pensar nisso? Que aqui tem uma carta do amor de Deus para mim, para você e para a sua família. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando eu falo compartilhe o amor, olha o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um certo pensador, ele diz que o amor do Senhor Jesus abrange toda a raça e, no entanto, Ele me escolhe e se concentra em mim. Quando eu digo que Deus deve estar na relação, Deus deve estar no casamento, eu estou dizendo que Deus ali, o amor de Deus deve se concentrar na nossa relação, de tal maneira que em determinados momentos, quando eu não souber o que fazer, quando eu não souber o que falar, eu vou para Deus com a minha esposa, eu vou para Deus com a minha família, eu vou para Deus com as minhas filhas e vou chegar diante de Deus e vou dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? É isso que eu digo de inserir Deus
no contexto do seu casamento. Não adianta, não é o seu sexo bem feito que vai sustentar o seu casamento, não é a sua condição financeira, não é o poder intelectual que você tem. Mas é esta casa fortalecida na rocha. É essa casa fortalecida neste amor de Deus. Quando eu falo compartilhe, nesse ponto, compartilhe do amor de Deus, fale do amor de Deus dentro da sua família. Fale do amor de Deus para o seu cônjuge. Fala do amor de Deus para os seus filhos. Queridos, amar não é difícil para quem entende o quanto Deus o amou. Não é. A base, a nossa maneira de olhar, o nosso foco, a nossa referência de amor é o amor que Deus derramou no nosso coração ao entregar o seu único filho por nós. 1 de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu concluo trazendo aqui duas citações bíblicas. 1 de João 4, 18. Eu não poderia deixar esse texto de lado. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que você possa, dentro da sua casa, criar uma base, criar um alicerce em cima deste amor. Como estamos falando de amor, nós podemos trazer para nós aqui, para nossa casa, para nossa família, para nossa relação, entendendo que quando o amor está, o medo não consegue ser consolidado. Quando o amor cria uma base, não tem espaço para o medo chegar. O amor, ele lança fora todo medo. Já Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, olha o que ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que este elo perfeito possa guardar o seu casamento, que esse elo perfeito te faz mais apaixonado, que este elo perfeito seja este cuidado de Deus, esta proteção de Deus, a fim de que a sua casa, toda a sua casa, o seu casamento experimente de uma restauração plena, que vocês se amem mais, que vocês sejam mais felizes, que vocês sejam mais cúmplices um do outro, que haja harmonia dentro da sua casa. Queridos, a sociedade atual clama por mais amor, por favor. A sociedade atual clama desesperadamente para que se fale, para que se viva o amor. O único amor capaz de suprir, curar, restaurar é o amor de Deus. Abra o seu coração nesta noite para Jesus e saiba que Ele vai te conduzir a lugares que você ainda não experimentou. Eu quero orar por você nesta noite. Quero declarar o amor de Deus te alcançando aí onde você quer que você esteja. Que você seja agasalhado pelo poder de Deus. Que você seja fortalecido pelo amor de Deus. Eu oro para que o seu casamento encontre este lugar aí de proteção em Deus. Que haja restauração, que haja perdão. Nesta hora, eu chamo o poder do alto para visitar a sua casa. E este ambiente da sua família seja tomado pelo Espírito de Deus e que haja harmonia, que toda guerra cesse, que toda contenda cesse, que toda confusão cesse, que haja dentro da sua casa uma remoção de todo ódio, de tudo aquilo que no passado trouxe dor, que essa dor seja sarada nesta hora e o poder do alto invada a sua família, fortalecendo cada um, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, nesta base que se chama amor. Pai, nesta hora, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Eu invoco a soberania do Senhor sobre esta família. Declaro que o Senhor é aquele que tem cada casa,
que está nos assistindo nesta noite na palma das tuas mãos. Conduz esta família ao lugar, ó Deus, sempre crescente de restauração, de libertação, de cura, na autoridade do nome de Jesus. Que esta noite seja um divisor de águas, ó Deus, na vida desta família. Que possamos ver o Senhor continuando, ó Deus, uma boa obra dentro desta família. Que todos possam ser, ó Deus, ministrados nesta noite através do Teu Espírito, que os visita de uma maneira poderosa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agregar, ó Deus, em cada família uma base forte, onde, ó Deus, os problemas, onde as tempestades, ó Deus, onde os ventos contrários, ó Deus, não venham sucumbir, ó Deus, desta família, porque ela está fortalecida na rocha que é Jesus. Venha o teu reino sobre esta casa e que a tua vontade seja feita de uma maneira tão perfeita como é feita nos céus. Que esta noite o teu amor e a tua graça invada esta família de uma maneira sobrenatural, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aproveite esta noite. Crie um clima. Se ele não existe, crie. Faça o que você puder. Arrume a sua casa. Coloque um ambiente perfumado na sua casa. Coloque uma boa música, uma música apaixonada e viva este dia amando aquele que está perto de você. Se não está perto, se você não está junto dele, manda uma mensagem, faça alguma coisa, mas faça. Que este amor seja o poder de Deus na sua vida, que este amor agregue na sua família, trazendo a força que você precisa, trazendo a alegria que você precisa. Espero que você tenha sido abençoado por esta palavra. Forte abraço do seu pastor, um cheiro no coração e uma noite de muito love. Deus te abençoe.